Guruvabhishta Supurakam Guru Ganaera Shisha Sambhushitam Chincha Chincha Samasta Veda Nipunam Shlarupa Pantanugam Govindam Bidam Ujvalan Varatanum Bhaktyam Vitam Sundaram Vande Vishwagurun Chadivya Bhagavat Premnoi Bijapradam Vanchakalpatarubhyascha Kirpasindubhya evacha Patitanam pavanebhyo Vaishnavebhyo namo namaha. Om Agyanantimirandasya Gyanagyanam Shalakaya Shashurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jai Gurudev, Jai Gurudev, Jai Gurudev. Então, boa noite a todo mundo. Muito legal. Mais uma vez a gente está junto aqui para falar um pouco de filosofia védica, falar de astrologia e aí fazer as relações das efemérides com esses trânsitos no nosso mapa natal. Dar continuidade também, né, ao estudo como a gente vem fazendo esse ano. Então, a gente está revisando vários assuntos que favorecem a forma como a gente utiliza a interpretação, como a gente faz essa interpretação do nosso próprio mapa natal, quais são as principais regras que se aplicam, né? E como a gente pode também observar os trânsitos e os períodos planetários. Então, só como mais algumas formas, né? Eu falei isso nos últimos encontros, mas eu acho que é muito interessante a gente sempre trazer essa informação, né, muito clara de que a gente tem um mapa natal que é fixo. Esse mapa não muda. Mas existem diferentes maneiras de olhar para esse mapa natal e interpretar esse mapa natal. E aí, para que a gente possa fazer isso, existem algumas regrinhas. E essas regras, elas ficam mais claras à medida que a gente exercita elas. Então, eu tenho falado sobre alguns exercícios nessas últimas semanas, que são exercícios dos Karakas, para a gente montar o código. E esse código fala sobre a nossa programação, a nossa configuração básica de karma, que é o nosso mapa natal, e as múltiplas possibilidades que esses posicionamentos geram de acordo justamente com os dristis, com as dignidades, com os trânsitos e com os períodos. Uma das coisas que a gente observa logo de cara é o posicionamento dos signos sobre as casas. A consideração geral é a de que o signo ocupa completamente a casa. Beleza. Essa é a primeira forma da gente observar o nosso mapa natal, porque a gente vai ter uma consideração bem definida da forma como os signos atuam dentro de cada uma das casas, de cada uma das nossas áreas da vida. Muito bom. A partir do grau do nosso ascendente, a gente tem uma outra forma de observar o nosso mapa natal, que é a partir do Bhava Chakra, que é quando esse grau do ascendente é levado para a cúspide do ascendente e, de acordo com os graus de alguns planetas, eles podem dar efeitos em casas diferentes. Então, é possível que um planeta com poucos graus dentro de
mapa em que o ascendente tem muitos graus. Então, imagina um ascendente com 28 graus e um Sol com 2 graus. Quando você faz o Bhava Chakra, quando você leva esses 28 graus para a cúspide, esse Sol que está com 2 graus, ele acaba dando efeito na casa anterior. Isso acontece, e a gente consegue observar isso de uma maneira muito simples também, observando planetas retrógrados. Por quê? Porque o planeta retrógrado, ele gera efeito também na casa anterior à casa dele. Por quê? Porque ele está olhando para trás. Então, o planeta retrógrado, ele está olhando para trás, ele está olhando para a casa e para o signo antes dele, ele está gerando efeito lá também. Principalmente se ele tiver com poucos graus dentro do signo. Então, essa é uma segunda forma da gente observar o mapa, o Bhava Chakra. A terceira forma de observar o mapa, a partir do signo onde está o nosso Sol. Então, a gente leva o signo onde está o Sol, e aí todos os planetas permanecem nos mesmos signos, mas você gira o mapa e coloca o Sol no ascendente. Isso chama Surya Lagna. É importante, é interessante observar o mapa desse jeito também. Aí você vai ter uma outra forma, que é o Chandra Lagna, que da mesma forma você mantém todos os planetas nos mesmos signos, mas você gira o mapa para colocar a Lua no ascendente. Cada vez que você dá um giro desse, a não ser que você tenha a Lua e o Sol em conjunção, você vai gerar um mapa onde os planetas dão efeitos em lugares diferentes. Por quê? Porque você colocou o planeta numa outra casa. E nessa outra casa, esse planeta gera um efeito diferente. Da mesma forma, quando a gente vai observar o Vishnuttari, o Mahadasha interfere no nosso mapa da mesma maneira. Você pega o planeta regente do Mahadasha e você pega o signo onde ele está e você gira o mapa e coloca isso no ascendente. E aí você vai tendo os Antardashas como ativadores de casa e de signos, e você vai ver os trânsitos acontecendo aí também. Em cada uma dessas formas de avaliação, quando você coloca os trânsitos em cima, você vai ver os efeitos acontecendo e você ainda tem os dristes. Então, só para a gente entender e lembrar, né, como funcionam os dristes, eu gerei um mapa aqui, que é um mapa bem interessante. Eu vou tentar compartilhar ele. Se ele aparecer, vocês me avisam. Tá aparecendo um mapa com o D1 e o D9? O cor aqui não está aparecendo nada para mim, uma tela em branco. Uma tela em branco. Beleza, então peraí. Eu vou abrir de novo. Alguém tem alguma dúvida ou quer fazer alguma pergunta sobre isso que eu falei até agora? Tá tudo certo? Tudo de boa? Posso Vamos. perguntar? Posso perguntar Então, agora? pode. Peraí. Pergunta aí. Tá aparecendo o mapa agora? Oi. Diz. Para mim não aparece. Sobre dristes, né? Eu fico com Sol, Lua,
Júpiter, Saturno combusto e Queto, aspectando Áries na casa 6, né? São tristes. E aí, eu gostaria de saber o que esses efeitos geram, né? Quais são os efeitos gerados por essa conjunção em tristes, mas eu também tenho uma dúvida com relação à debilidade do Sol no meu mapa, que está em Libra, né? E ele aspecta em Áries, né? Então eu queria saber se isso interfere na debilidade dele, uma vez que em Áries ele está exaltado, né? Certo. Beleza. Eu vou separar a pergunta porque tem muita coisa aí. Só essa parte do Marte em Libra, só para a gente entender, isso é interessante, para a gente entender como funcionam as exaltações e essas debilidades. Oi? É o Sol em Libra. Sol em Libra. Ah, o Sol em Libra. Eu achei que era Marte em Libra, foi mal. É o Sol. Eu estou tentando compartilhar o mapa aqui e não consigo. O que é que acontece? A gente vai ter os signos que os planetas regem, que são lugares onde o planeta fica bom. A gente vai ter signos onde os planetas ficam exaltados, que são os mulatriconas. E aí a gente vai ter os signos onde os planetas ficam em debilidade. E aí que são os nityas, né? Tem um yoga, que é o Nitya Bangaraja Yoga, que anula essa debilidade. Beleza. Um outro yoga que anula debilidade chama Viparitaraja Yoga. Ele anula debilidade também, mas ele está relacionado com as casas maléficas, então isso faz parte de uma outra regra. Beleza, voltando para esses nityas, né? Então, o Sol em Libra, ele está nesse signo de debilidade. Beleza. A gente já entende que isso não é um lugar bom para ele. Dependendo da casa, pode ser um pouco melhor, pode ser um pouco pior. Porque vai ter essas forças direcionais que atuam de acordo com a casa específica que o planeta está ocupando com aquele signo. E aí onde entra o primeiro Drishti, que chama Shakti Drishti. E aí o que é que acontece? O primeiro entendimento de olhar é o olhar de 180 graus. Então, em teoria, é como a gente está se vendo aqui. Então, não porque vocês estão com a câmera desligada, eu não estou vendo, mas quando a gente está olhando ou falando com uma pessoa, a gente está olhando diretamente para ela, a gente está 180 graus dessa outra pessoa, a gente está mandando a nossa energia 100% para essa outra pessoa. E ela, da mesma forma, manda para a gente a energia 100% da presença dela e da atenção dela. E aí acontece essa troca de energias entre esses dois elementos. Pelo Drishti, se o planeta está em debilidade, o olhar que ele manda não vai ser um olhar poderoso no sentido de dar resultados positivos. Por quê? Porque ele não está bem. Então, assim, por melhor que o planeta seja, por mais benéfico Júpiter, Mercúrio, Vênus, a Lua, esse olhar de 180 graus é determinado justamente pela forma como ele se sente. Então ele manda o olhar dele de acordo com a energia que ele está carregando. Como se a gente fosse, tipo, pensar num dia que a gente não está bem, no momento em que a gente está passando por um problema,
a gente pode até ajudar outra pessoa, mas a gente vai estar sofrendo, tá ligado? Então, assim, o olhar, esse olhar do Sol para Áries é para um lugar onde ele se sente bem. Ele está olhando para um lugar onde ele se sente bem. A energia que ele manda para lá pode gerar efeito positivo, mas o lugar onde ele está debilitado. Então, como esse planeta pode gerar um efeito positivo? A partir do olhar dele. Aí é onde entra a questão que muitos astrólogos, né, nas escrituras falam, né, de remédios. Remédio não é nada tipo, como eu posso dizer, né? Qual é o melhor remédio para qualquer coisa? Prática espiritual. Por quê? Porque o problema é um karma que está aparecendo ali. Então, o remédio ele vai mascarar, o remédio ele vai anestesiar, o remédio ele vai encobrir ainda mais aquilo que está precisando, tipo, se manifestar, aparecer. Quando a gente entra dentro da ideia de prática espiritual, a prática espiritual, ela resolve o karma. Por quê? Porque ela vai apresentar aquela ideia, vai mostrar o que é que está acontecendo ali, para que você consiga trabalhar aquela energia de uma forma favorável. Então, no caso do Sol, em Libra, e aí a gente vê, tipo, por que ele fica exaltado em Áries? Porque Áries, ele é impetuoso, ele é desbravador, ele é guerreiro, é uma energia de fogo. Então é um lugar onde o Sol, que tem essa vontade individual, uma vontade tipo de para si, uma vontade de brilhar e de se expandir, ele se sente bem. Por quê? Porque ele se relaciona com as características desse signo que é Áries. Quando a gente traz esse conceito do que é o Sol para dentro de Libra, aí a gente vai entender diplomacia. O Sol não quer diplomacia. O Sol não quer negociar com ninguém. O Sol não quer equilibrar as coisas. O Sol quer o que ele quer e acabou, é do jeito que ele quer. Então, o Sol dentro de Libra, ele tenta trabalhar essa energia de entender o outro, de entender a importância da coletividade, de atuar para o benefício de todos. Então, tipo, por que é que o Sol fica em debilidade? Justamente porque ele não gosta disso. Mas quer dizer que isso é ruim? Não. Quer dizer que o resultado disso é ruim? Não. É uma coisa que o Sol não gosta, mas que karmicamente a gente precisa aprender e desenvolver. E aí, justamente, dentro dessa configuração específica que você trouxe, tem uma série de planetas mandando os dristes, mandando o olhar deles para a casa 6. E aí esse olhar pode ser o Shakti Drishti, que aí eu vou ainda terminar de explicar o Shakti Drishti, mas pode ser um dos outros dristes que eles mandam para a casa 6. Da forma como esse Sol precisa se posicionar em relação às outras pessoas, os dristes colocam a forma de serviço, a forma de tentar encontrar solução para os problemas, para os desafios, para os obstáculos. Então, no primeiro momento, isso é um processo individual, que a pessoa vai precisar superar os próprios desafios, superar os obstáculos e vivenciar determinadas situações em que pessoas podem parecer seus inimigos. Para transcender todas essas coisas, desapegar desse conceito de para si,
e entender que faz tudo parte de um contexto coletivo, em que tudo está entrelaçado. Beleza, isso é uma situação, né? A outra coisa, Shakti Drishti. Quando a gente pensa, por que Shakti? Por que o olhar é Shakti? Porque o corpo celeste, o Graha, o Deva, é Purusha. Então, Purusha Prakriti. E aí, Purusha é Shiva. Então, Shiva, Shakti. O olhar, essa energia de manifestação que sai desse corpo celeste, desse Deva, manifesta a sua porção de... Até o Maharaj falou sobre isso, né? Nesse último sábado, na leitura do Brahma Samhita. Fala sobre Durga, fala sobre a manifestação material, a mãe natureza. Então, esse olhar que o planeta manda, ele manifesta uma energia material para onde ele está olhando. É uma energia material que, de certa forma, age em oposição a esse próprio planeta para gerar um equilíbrio. Então, entendendo a energia que ele está gerando dentro do lugar onde ele está, de acordo com essa dignidade, com essas características, ele manda uma energia oposta, que pode também dar resultados positivos, mas a energia oposta manda para esse Shakti Drishti de 180 graus. E aí o que acontece? O Sol, Vênus, Mercúrio e a Lua mandam apenas o Shakti Drishti. Eles não têm outros olhares. Eles só têm o olhar de 180 graus. Então, quando a gente olha no mapa natal da gente, esses planetas, a gente já pode marcar o lugar onde ele está e a casa oposta, como se ele estivesse gerando a energia 100% dele naquela casa oposta. E de acordo com justamente essa dignidade do planeta, ele manda a energia dele também para os signos que ele rege. Então, no caso de Mercúrio, de acordo com a posição e a dignidade de Mercúrio, ele manda o olhar dele de 180 graus, com 100% de força, e ele manda essa energia de dignidade dele para o signo de Gêmeos e para o signo de Virgem. Então a gente vai entender que o efeito do ambiente que esses signos ocupam vai ser determinada pela dignidade do planeta que rege esses signos. E isso faz parte do estudo que eu falei que era muito interessante revisar, o posicionamento do regente das casas. Então ainda tem isso. Quando a gente olha pelo nosso mapa natal, o posicionamento do regente de cada casa vai falar sobre o resultado que a casa que ele rege vai dar e a casa onde ele está posicionado vai dar. E os outros planetas, a partir desse planeta, também vão gerar efeitos como se ele fosse o planeta do Lagna. O que é que eu quero dizer com isso? É quando a gente pega o Atma Karaka e coloca ele no Lagna, gira o mapa e coloca o Atma Karaka no Lagna. Isso gera uma outra forma de ver o mapa, porque você vai ver todos os planetas a partir dos Karakas que ele carrega de acordo com os graus, dando efeito em casas específicas. Isso gera outra interpretação do mapa. Todas essas interpretações vão trazer indicadores reais de manifestações. Então é bem interessante ficar fazendo esses exercícios de procurar esses Karakas e procurar essas palavras. Então, voltando para os Drishtis. Shakti Drishti. 180 graus. A casa oposta à casa onde o planeta está localizado. Sol, Lua.
Vênus e Mercúrio. Esses 4 planetas só mandam o Shakti Drishti. Só. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? E sobre a explicação, Clarissa, desse efeito de dignidade do Sol? Não, compreendi. Obrigada. Deu para entender? Sim. Massa. Isso serve para todos os planetas. Então, qualquer planeta, você avalia ele dessa forma. Você vai ver qual é a dignidade que ele está lá. Você vai ver se ele tiver em debilidade, se tem algum yoga que anula essa debilidade. E aí você vai ver os drishtis que ele manda e os drishtis que ele recebe. Porque às vezes a gente não consegue entender, pô, mas o planeta está bem posicionado, a casa é boa e ele não está dando resultado. Aí ele pode ter poucos graus, então ele vai demorar até ele dar resultado, ou ele vai dar resultado muito no começo e não vai dar mais resultado depois. Ou ele pode estar recebendo um olhar de um planeta maléfico que anula o resultado positivo dele ou atrapalha o resultado positivo dele. Aí, como o Victor já trouxe isso em outros encontros, pode ser uma casa ou um signo queimado, e a gente vai chegar nisso, que são os Dágidas, e aí tem os Dágidas e tem os Shúnias. Tipo, Dágida é queimado, Shúnia é arruinado. Então, assim, de acordo com o cálculo do Panchang, que a gente vai chegar no Panchang também, a gente vai ter lugares no mapa que vai ser muito difícil de dar resultado. A gente vai precisar realmente se dedicar a uma prática espiritual sincera e fidedigna para poder melhorar a energia de um determinado ponto do mapa para ele poder dar resultado positivo. E tudo isso é bom. Não é simplesmente karma kanda, não é simplesmente karma yoga. A meta da gente é aliviar a dor para poder desenvolver amor. Porque no sofrimento, dentro do sofrimento, é muito difícil a gente, tipo, dar afeto, dar cuidado, dar amor. Então, assim, é uma situação. A gente está lutando contra o resultado das nossas próprias ações. Então, toda a vida da gente, seja bom ou seja ruim, já é o resultado. A gente precisa superar esse resultado. E para superar esse resultado, a gente precisa ter muita consciência e muito discernimento do que é favorável e do que é desfavorável, para a gente continuar trabalhando e buscando pela evolução, né? Então, só para a gente ter sempre claro isso, a gente tenta olhar da forma mais positiva, mas a gente precisa ter consciência de que tem muita coisa que precisa ser corrigida. Então, é muito legal assim sempre trazer isso, né? A gente sabe onde dói. A gente não precisa apertar onde dói. Então, cada um sabe aquilo que precisa procurar e transformar dentro do próprio mapa. Só precisa realmente se dedicar um pouco e procurar esses indicadores como uma prática espiritual, que é o que Gurudeva falava, procurar pelos nossos defeitos e corrigir os nossos defeitos. E aí esses nossos defeitos já causam resultados que a gente precisa lidar com eles. Então, a gente precisa encontrar os nossos erros dentro de nós mesmos, fazer os ajustes necessários para não cometer mais erros e corrigir o karma dos erros passados que vão vir ao longo da nossa vida. Então, a gente tem todos esses indicadores para poder se preparar. É como se a gente tivesse
numa escola, e é justamente uma escola, né? Uma escola muito rígida e exigente do karma, né? Então é a escola do karma, é a escola que ensina sobre a ação e a reação, é o mundo material. Só que alguns tipos de alunos, e aí a gente se qualifica dentro desse tipo de aluno, quer passar de ano, quer evoluir, quer sair da escola, quer sair desse. Porque escola é um tipo de detenção, né? Escola é um tipo de cadeia. Você fica lá, você sofre bastante, mas você aprende um monte de coisa. Então a gente quer sair dessa escola, a gente quer ir para um plano onde aquilo que é realmente favorável, doce, belo, né? A beleza, a doçura, a ternura, o afeto. Então a gente quer viver nesse lugar, a gente quer sair dessa escola, a gente quer ir viver num lugar transcendental. Então a gente está tendo acesso a conhecimentos que vão cair na prova. Então, quanto mais a gente estuda, mais a gente vai ter acesso às questões que vão cair na prova. É como o professor de matemática. Ele quer ajudar você, ele não quer lhe reprovar de ano, ele não é mal. Você fica brother do cara, o cara sabe onde você tem dificuldade. Ele vai lhe ajudar ali onde você tem dificuldade, mas você tem que ir atrás dele. Você tem que ir atrás do mestre, do professor e fazer pergunta e tipo, ele precisa ver onde precisa ser ajustado. E isso só acontece através de relacionamento, através de entrelaçamento de afeto. Então, isso é o mestre espiritual. E quando a gente segue as instruções dos mestres espirituais, a gente está fazendo a terapia adequada para a nossa evolução. E a instrução de Gurudeva é essa: procurar pelos nossos defeitos e corrigir os nossos defeitos. Procurar pelo conhecimento das escrituras, procurar pelo conhecimento dos mestres, dos acharyas, daqueles que ensinam pelo exemplo. Então a gente tem muita possibilidade de evoluir de uma maneira muito mais simples. E é isso que é lindo dentro do processo filosófico, porque toda essa matemática kármica que os brahmanas indianos de casta continuam repetindo e mantendo preso dentro de uma caixinha, Mahaprabhu veio para acabar com isso. Então a gente tem acesso ao que há de mais elevado e mais misericordioso, sem nenhum tipo de protocolo, sem nenhum tipo de obstáculo, para o nosso próprio benefício, né? Então essa é a grande misericórdia de Mahaprabhu e dos mestres que estão aí, tipo, que continuam transmitindo conhecimento, né? Então, quando a gente olha para o mapa, independente do tipo de dificuldade que tenha lá, através de prática espiritual sincera e fidedigna, a gente consegue superar essa dificuldade. E aí é o que é engraçado, né? Por quê? Porque a maioria dessas filosofias materialistas, mesmo astrológicas, que aí o que é que eu quero dizer? A gente tem teorias e a gente tem ideologias filosóficas que se caracterizam dentro de religiões que falam sobre prosperidade material, como se isso fosse um avanço espiritual. Então, muita gente pensa que fazer determinado tipo de atividade vai, tipo, fazer ela evoluir espiritualmente e materialmente. Isso não acontece. Não é por aí. Então, assim, tudo o que a gente tem de benefício material, a gente tem que entender como uma bênção. Uma bênção em que sentido? Tudo o que eu tiver para manter a minha vida
e facilitar o tempo que eu tenho para me desenvolver espiritualmente é favorável. Mas tudo o que eu tiver que me afaste do processo de evolução espiritual é desfavorável. Então, o que a gente precisa realmente é muito pouco. Só que a gente viaja muito, a gente cria muitos desejos, a nossa mente é muito conectada com a ilusão material. E por causa dessa mutabilidade e dessa conexão com a matéria, através dos órgãos dos sentidos, a gente precisa de conhecimento justamente para poder ter profundidade na escolha do que é favorável e do que é desfavorável e que precisa ser rejeitado. Então, os planetas, eles vão indicar isso. E quando a gente acha um planeta em debilidade no mapa da gente, um planeta combusto, um planeta tipo numa casa maléfica, a gente olha e a gente precisa saber, isso é algo que eu preciso resolver. Tipo, não é um castigo de Deus. É uma prova que você fez errado, é uma disciplina que você perdeu. É tipo tipo a física e você reprovou em física durante 12 anos seguidos. Vai vir lá uma parada muito séria que você vai precisar resolver, porque você teve 12 chances de resolver e não resolveu. Agora, você vai focar a sua vida nisso. Aí aparece no mapa do cara lá. Então, o que é que acontece? Só para a gente ter uma ideia de efeitos, né? Uma pessoa que tem obsessão pela questão financeira, como se ela fosse passar por dificuldade em algum momento da vida dela. Você pode olhar casa 2, ou a casa 12 está manifestando alguma coisa. O cara tem medo de perder tudo que ele tem de uma maneira súbita e morar na rua, virar mendigo. Casa 8, casa 12. Aí você vai ver, a pessoa tem medo de, tipo, de não conseguir crescer na vida e ficar, tipo, preso numa posição muito inferior e muito caída. Casa 3, casa 6. Então você vai ver, pô, por quê? Olha as características da casa. Riqueza, casa 2. Independência, casa 3. Servidão, casa 6. Perdas súbitas, transformações, coisas inexplicáveis, casa 8. Perder tudo. Tipo, pode ser até uma coisa física mesmo. Moksha, morte, casa 12. Então a gente vai ver, pô, se tem coisas ativando essas energias, essas fobias, esses medos na gente, e aí a gente já sabe, medo, fobia, trauma, obsessão, vícios, Rahu Ketu. Aí o cara, pô, mas eles só vão dar efeito maléfico? Não, eles podem dar efeito benéfico também. Mas você precisa entender como eles trabalham para poder colocar eles para trabalhar ao seu favor. Então, o estudo do mapa, ele é um estudo de recursos humanos. E você é o cara do serviço social. E você precisa fazer todo mundo funcionar da melhor maneira. Em todas as áreas. E trabalhar junto. Aí o cara fala, mas meu irmão, os caras são inimigos, os caras são do mal, os caras são treta feia. Véi, aí você vai para as escrituras. Aí você vai ver que, resumidamente, essa pergunta da Larissa é capciosa, né? Tipo, Rahu pode dar resultados benéficos? Pode. Em Aquário? Pode sim, porque ele é considerado um corregente de Aquário. Mas no Lagna, véi, tanta coisa precisa ser avaliada aí. Pada, Nakshatra, e aí posicionamento de outros planetas, Navamsha, tem muita coisa que precisa ver aí, mas ele pode dar resultado benéfico? Pode.
E é um lugar bom para ele dar resultado benéfico? É um lugar bom para ele dar resultado benéfico. Mas precisa de muito, muito esforço, sinceridade, muita devoção. Precisa de devoção para esse irarro dar certo, tá ligado? Porque ele pode dar certo em qualquer sentido. Ele pode dar certo pro lado material e ele pode dar certo pro lado transcendental. É isso. Então é isso. A gente tem essa necessidade de agir como um engenheiro de produção. E a partir das nossas habilidades técnicas e de conhecimento, conseguir tirar os melhores resultados de todos os planetas e de todas as casas, de todos os dristes, de todos os trânsitos e de todos os períodos. Esse é o segredo, é o jogo. Como transformar essa interpretação numa maneira da gente tipo encontrar o melhor, a melhor pontuação possível. Então a gente vai ver o que tem bom, a gente vai ver o que tem ruim em todos os lugares e a gente vai pegar o que é bom e transformar esse que é bom numa potência, numa ferramenta, instrumentos mesmo, se instrumentalizar de tudo que a gente tem de bom e pegar esses desafios, esses karmas mais pesados que precisam ser transformados e a gente polarizar eles em algo positivo, para que a gente possa transformar o que é negativo em positivo e distribuir isso como um remédio para as outras pessoas, através do nosso exemplo. Então não é gotinhas que a gente vai dar para ninguém, é exemplo. Então é interessante pensar nisso, porque estando na era de Kali, né, a gente vive na era das desavenças, na era das más qualidades. Então, além da gente estar repleto de más qualidades, a gente só enxerga más qualidades nos outros. Então, o processo de transcendência, né, o processo de yoga, é justamente, como eu estava falando, buscar pelos nossos defeitos e corrigir os nossos defeitos e oferecer respeito para as outras pessoas. Então, humildade, tolerância e oferecer respeito para as outras pessoas, sem esperar respeito em troca. Então, humildade é não agitar a mente de ninguém. E é muito difícil não agitar a mente de ninguém. Assim, para mim, é extremamente difícil não agitar a mente de ninguém. Porque a minha mente é muito agitada. Então, assim, eu me perturbo muito facilmente e eu acabo, tipo, no reflexo, agitando a mente das outras pessoas. E no Bhagavad Gita, Krishna fala, né? Tipo, não confunda as outras pessoas com o conhecimento que eles são incapazes de compreender. Não é com essas palavras, mas é basicamente isso. Então, assim, é muito difícil para mim, tá ligado? De não agitar a mente das outras pessoas. E a outra coisa, justamente, não, tipo, a tolerância, né? A tolerância é não permitir que as outras pessoas agitem a nossa mente. Então, como é que a gente faz para não permitir que o outro agite a nossa mente? É entender que aquilo não faz parte do nosso processo. Então, é não aceitar as ofensas. Não se ofender com nada, tá ligado? Não se ofender com nada, que é o que Mahaprabhu falava, né, no Shikshastakam, num dos versos dele, Tirnadapi Sunichena, Tarorahi Sahishnuna, Manina Madanena, Kitaniya Sadahari. Então, seja mais humilde do que uma palha na grama.
Porque se você for pisado, você vai se dobrar. E quando tirarem o pé de cima de você, você volta e você fica lá inteirinho de novo, tá ligado? Então, a humildade, essa humildade, ela traz essa capacidade de flexibilidade, de você não aceitar as ofensas, porque você não tem ego para se ofender. Então ninguém vai conseguir ofender você, porque você já não vê nem a qualidade que você perderia porque a outra pessoa está ofendendo você. E é muito legal. Eu nem terminei de traduzir o verso de Mahaprabhu, mas o mais importante é isso. Seja mais humilde do que uma palha na grama. Então, a única qualidade que a gente possui é aquela que o mestre espiritual diz que a gente tem. Essa é a única qualidade. Então, tem uma outra grande orientação que também está no Bhagavad Gita, né? Tipo, o sábio, ele não se perturba nem com o elogio e nem com a ofensa. Então, assim, ele é equânime para a fama e para a infâmia. Porque é tudo passageiro. E é tudo uma falsa identificação. Porque a única coisa que é realmente significativa é essa consideração que vem de um plano superior. A misericórdia que vem de uma plataforma mais elevada através do mestre espiritual. Então, se o mestre espiritual chegar para você e disser que você tem uma qualidade, aí você tem essa qualidade. Se ele não disser, então você não tem. Você pode até ter, e ele não vai dizer para você não desenvolver o ego sobre aquilo e acabar cometendo ofensa e perdendo aquela qualidade. Então, a maior qualidade é a humildade. É simplesmente não desejar nenhuma posição, não desejar o resultado de nenhuma ação e continuar cumprindo com o seu processo, que é Dharma e Karma. Então, é ação, é karma de qualquer maneira, seja positivo, seja negativo, mas no modo devocional. Então você age porque aquilo é o seu serviço espiritual. Então, tudo isso, se a gente traz para a observação do nosso mapa, a gente vai entender que, como Srila Sridhara Maharaj falava, tudo no meio ambiente é favorável. Tudo. Por quê? Porque, além de ser o resultado das nossas próprias escolhas, então é o presente que a gente está recebendo por aquilo que a gente já preparou no passado. E segundo, ajuda, porque já apresenta a forma pela qual a gente pode se livrar daquele karma. Então, todas as situações que acontecem na nossa vida, elas estão entregando algo que a gente pode escolher se é favorável ou não e superar isso, né? Então a gente estuda justamente, como eu estava falando, para poder pegar as questões, antecipar as questões. Por quê? Porque os planetas vão falar o que vai cair na prova. Cada planeta vai falar o que vai cair na prova e em qual prova vai ser e mais ou menos quando a prova vai cair. Basta estudar, basta olhar. Vai acontecer muita coisa improvável, muita coisa doida? Vai acontecer muita coisa doida. Mas uma das coisas, e isso é muito legal assim, né? Madhusudana Maharaj, numa outra aula dele, ele falou uma coisa que para mim é uma das coisas mais importantes que um mestre espiritual pode falar, né? Ele disse: eu garanto. Ele disse: pratique, faça o processo, cante os santos nomes, faça o que você tem que fazer, que eu garanto. Ele disse: eu garanto. Quando ele disse eu garanto, velho, pronto. Então, faça, que é isso. Então, ele diz: eu garanto que você vai evoluir, que você vai se desenvolver, que você vai diminuir o sofrimento
que você vive, porque isso é causado pela ilusão. Então Maharaj falou, eu garanto. Então assim, vá por aí que é esse o caminho. A mesma coisa é a experiência em relação aos efeitos kármicos. E aí, assim, pela minha experiência, e aí eu já estou há mais de 20 anos praticando e estudando a filosofia. E agora, eu estou começando a ver que realmente é isso. Então, assim, são 26 anos. Não completamente estrito esses 26 anos, mas assim, 26 anos já dá para ver que no momento em que algo deveria ser ruim e acontecer, acontece algo bom, ou acontece algo que revela que devia ser pior, só que veio mais leve. Então, assim, funciona, galera, funciona. Estudar dá certo, praticar dá certo, buscar por associação dá certo, buscar pelas escrituras dá certo. Então, a ação correta dá certo. E aí, assim, não com a mesma autoridade do Madhusudana Maharaj, né? Mas, tipo, ele garante mesmo, tá ligado? Assim, velho, ele tá no lugar onde ele pode garantir qualquer coisa. A única coisa que eu garanto é, se você estudar muito, pelo menos você vai saber porque você está sofrendo, e isso já é muito bom. Porque você vai começar a entender o que está escrito na prova. Porque muitas vezes a prova vem para a gente escrita em chinês. E a gente tem que responder e entregar. Quando a gente estuda, a gente aprende o que está escrito nas questões. E se a gente estudar de verdade, a gente vai saber qual é a questão que está certa. Então, é basicamente isso. O conselho das escrituras é estude. Por isso que são as escrituras, né? Leia. Então, só para a gente falar sobre os dristes e fechar os dristes. Como eu falei, Sol, Lua, Vênus e Mercúrio só mandam Shakti Drishti, 180 graus. Marte, Saturno, Júpiter, Rahu e Ketu também mandam Shakti Drishti. Então, todos os planetas mandam Shakti Drishti. Mas Rahu e Ketu mandam para eles mesmos. Então, eles são a própria extensão da própria energia. Então, esse eixo de Rahu e Ketu, a gente sabe que ele é fechado, completo, pela oposição de Rahu e Ketu e pelo Drishti de 180 graus. Aí a gente tem os Drishtis especiais. Uma coisa muito importante que eu acho que todo mundo já sabe, todo mundo já entendeu, mas é sempre bom voltar no assunto quando a gente vai contar as casas, a gente conta a partir da casa onde o planeta está. Então, a casa onde o planeta está é 1. A casa depois dele é 2 e por aí em diante. Por quê? Porque se a gente erra essa contagem, a gente erra o Drishti e a gente errou tudo e errou. Então, assim, o Drishti conta a partir do posicionamento do planeta. A mesma coisa vale quando a gente vai olhar o regente da casa 2 em casa tal. E aí a gente vai saber, aquela casa que é o Bhavat Bhavan. A 9ª casa da 9ª casa. A 5ª casa da 8ª casa. A 3ª casa da 2ª casa. Então, a gente sempre conta dessa primeira casa, do posicionamento original, a partir dele, 1, 2, 3. Então, Marte, ele manda o olhar dele 180 graus. Então ele manda para a 7ª casa a partir dele
180 graus é a 7ª casa a partir dele. Ele manda para a 3ª casa a partir dele. Então... 4 Goura, desculpa. 3 é Saturno. Marte é Eita, 4, 7 e 8. Foi mal. Eu troquei aqui, foi mal. Todo mundo troca. Um dia ou outro, não tem conversa. Desculpa, galera. Eu fui começar por Marte, deixa eu já trocar a posição disso aqui. Então, só pra gente, tipo, ter uma contagem, saber como isso é mandado de uma casa para outra, vamos pensar a partir do ascendente. Então, imagina que Marte está no ascendente. Então, ele manda o olhar dele para a casa 7. Ele manda o olhar dele para a casa 4, que é a 4ª casa a partir dele. E ele manda o olhar dele para a casa 8, que é a 8ª casa a partir dele. Tem algumas observações interessantes que dá para fazer em relação a esse olhar de Marte, que é o seguinte. O primeiro olhar de Marte, ele manda com uma energia de proteção. Por quê? Porque a 4ª casa representa o nosso ambiente doméstico. Então, ele está tentando proteger esse ambiente doméstico. E é interessante, porque pelo Kala Purusha seria o signo de debilidade de Marte. Então, onde ele se sente frágil, onde ele se sente fraco, onde ele se sente desprotegido, é onde ele protege. O olhar dele para a casa 8, que pelo Kala Purusha seria o signo que ele rege, que é Escorpião, ele manda uma energia destrutiva. Por quê? Porque a partir de Escorpião, tudo se transforma, tudo se renova, tudo renasce. Então Marte manda um olhar destrutivo para a 8ª casa a partir dele. Então, os 3 olhares de Marte. Marte manda para 4, manda para 7 e manda para 8, a partir de onde ele estiver no mapa natal da gente, a partir de onde ele estiver. Se ele está no trânsito, ele manda os mesmos dristes para 4, 7 e 8. Então, a gente vai, nas efemérides, a gente fala sobre isso. Saturno. Saturno, ele... Coloquei a tabelinha que é a nossa mesma. Putz, eu tava atrás dessa tabelinha, não tenho não, ela, ó. Tá aí, tá na mão. Boa. Eu perdi quando meu HD queimou. Já vou salvar. Então, ó, a Parama colocou o arquivo, que inclusive está no Dropbox do grupo. E aí tem todos os dristes. Então, Saturno, ele manda o olhar dele, o driste dele, para a 3ª casa a partir dele. Então, se ele tiver no Lagna, ele manda para a casa 3. Ele manda para a casa 7, que é o Shakti Drishti, e ele manda para a casa 10. Então, a gente entende que na casa 3 é um olhar que fala sobre independência, é um olhar que fala sobre expressão, é um olhar que fala sobre a nossa coragem. Saturno, ele não é um planeta que fala sobre velocidade. Ele é lento. Então, esse olhar de Saturno para a 3ª casa a partir dele pode restringir essa expressão que essa casa e esse signo
está representando. Na casa 10, na 10ª casa a partir dele, vai falar justamente sobre o trabalho, sobre a ação. É o lugar onde Saturno dá o efeito dele de atividade. E aí a gente tem o olhar de 180 graus dele, que vai trazer essa questão de para o outro, né? Da forma como... Tem uma pergunta aqui. O Vitor está falando sobre... Então, Vitor, os aspectos que os planetas mandam, que tu tá falando, eles se juntam todos numa casa só? É isso? E... Fala. Vitor? Não tá saindo som não, vai. Fala, Alexandre. Oi, boa noite. Eu não sei se eu anotei certo, você falou que o primeiro Drishti de Marte é destrutivo e o segundo... Não, protetivo não. E o segundo é destrutivo? Não. Ou é o terceiro? Então, é porque assim, a ordem de primeiro, segundo e terceiro é meio complicado, né? Então, assim, o olhar que ele manda para a 4ª casa a partir dele é protetivo. O olhar que ele manda para a 8ª casa a partir dele é destrutivo. E aí, todos os olhares de 180 graus, de alguma maneira, eles falam sobre a forma como a gente lida com o outro. É uma energia que sai da gente, que se expõe. Dá para entender? Sim, obrigada. Então, o Vitor falou que o microfone dele deu ruim. Parama, quer falar alguma coisa? Eu quero sim. Eu Fala acabei aí. de mandar agora já no grupo um link que é para a Clarissa, na verdade, do Kishanati, o astrólogo, para responder a pergunta dela sobre Rahu no Lagna. E esse é um menino que tem Rahu em Shatabisha, ou seja, numa nakshatra regida por ele mesmo, no Lagna. Ele já teve, segundo ele mesmo, problemas com um pouquinho de excesso de álcool aqui, um pouquinho de alguma outra coisa ali, e Keto na casa 7, que parece que foi onde ele mais sofreu, que tem a ver com relacionamentos codependentes, mas que é isso, a partir do momento que ele começou a estudar astrologia védica e deu para Arahu uma fonte interminável de alimento, que é o que Arahu precisa, e conheceu a mestre espiritual dele, e a vida dele se arrumou. Então, não é um posicionamento fácil, mas é muito possível de lidar com essa energia. E sim, Rahu pode dar bons resultados, Mahadasha de Rahu pode dar bom resultado, tá tudo certo. E aí, falando em Rahu, Júpiter, só para te dar uns 5 minutos para tomar água e respirar, já vou falar de Júpiter, então. Júpiter está em Shatabisha, que é regida por Rahu, mas está no Pada 4. O que acontece, gente? Quando o planeta é muito lento, a gente vai falando quando ele muda de pada já, porque já é algum evento, não é como a Lua, que cada dia está numa nakshatra diferente, né? E agora ele está no Pada 4 de Shatabisha, que vai dar em peixes no Navamsha, que é muito favorável para Júpiter. Então, Júpiter está ajudando bastante no rolê, e não está fácil, porque Marte e Vênus estão em guerra, e Saturno está numa nakshatra regida por Marte, a gente pode falar disso daqui a pouco. Beleza. Só para lembrar também, né? O melhor remédio para Rahu é o vegetarianismo e falar sempre a verdade. Então, beneficia Mercúrio também falar sempre a verdade.
Mas para Rahu isso é muito benéfico. Então, começando pelo vegetarianismo e depois por falar sempre a verdade. Isso é bem, bem importante. Fala aí, Alexandre. Você estava falando do Saturno. Quando você fala assim, ó, o primeiro Drishti é para a terceira casa a partir dele. Aí você fala que é uma parte de coragem e a expressão. Você está falando da informação da casa, certo? Não Eu é estou falando... o olhar de Saturno vai trazer coragem para essa Não, terceira casa a partir dele? Não entendi. justamente. É isso. O olhar de Saturno para a terceira casa a partir dele vai inibir a expressão, vai inibir essa coragem, vai trazer para a pessoa uma certa lentidão nos resultados. Por quê? Porque Saturno é um planeta maléfico, porque ele segura, ele vai fazer a pessoa se esforçar muito para poder dar resultado ali. Então, Saturno, o que é que Saturno faz em relação à expressão? Ele só fala quando ele tiver segurança do que ele está dizendo. Porque o que ele falar, ele não volta atrás. Então, assim, Saturno é o juiz. O juiz não pode dizer cadeira elétrica nele e no outro dia depois dizer, não, dá uma liberdade condicional pro cara. O cara vai dizer, velho, a gente fritou ele ontem. Então, assim, esse lance não tem oscilação de humor dentro de Saturno. Ele tá mal-humorado o tempo todo. Então, assim, não tem essa... Hoje Saturno tá com um dia bom, ele vai passar a mão na cabeça da galera. Não tem essa. Então, assim, Saturno é amigo de Mercúrio? É, ele é amigo de Mercúrio, mas se Mercúrio estiver se comportando bem, por quê? Porque Mercúrio, ele tanto pode estar de um lado, quanto ele pode estar do outro, porque ele só quer se dar bem. Quando a gente pensa, justamente pelo Kalapurusha, que o primeiro olhar de Saturno é para cima de Gêmeos, ele já está dizendo para a gente o que é que você está falando, velho. O que é que você está buscando? Porque nem a independência, não é a coragem? O que é que você está buscando no mundo material? Não é a primeira casa do Tricona de Cama? Tipo, que tipo de prazer você vai buscar na sua vida material através dessa vontade de conquistar? Esse é Saturno. Então, esse primeiro Drishti, terceira casa a partir dele, no lugar onde isso estiver caindo, ele vai trazer esse olhar, esse julgamento para a forma como você está se posicionando, como você está se expressando nesse lugar. Na casa 10, que é a casa do trabalho, então a 10ª casa a partir de Saturno, é onde você vai trabalhar pesado. É onde vai ter tipo esforço. A 6ª casa, a partir de Saturno, já seria uma casa onde ele vai dar tipo resultados mais fáceis. Mas por quê? Porque é onde ele fica bem posicionado. 6, 8, 12. Então, o olhar de Saturno para a 10ª casa vai falar sobre esse esforço, sobre esse trabalho, sobre essa construção de uma estrutura. É um lugar onde a gente realmente vai, tipo, se dedicar penosamente a alguma coisa, né? Para queimar um karma, porque é a casa do karma. Então representa essa forma pela qual a gente queima o nosso karma. E aí, o olhar para a casa 7 a partir dele, que é o Shakti Drishti, vai falar sobre essa forma como a gente julga o outro, como a gente olha para o outro, como o outro percebe a nossa energia de conexão e de contato. Então, é muito importante, como eu estava falando, a questão de ser austero, de ser humilde, de oferecer respeito a todas as pessoas. Por quê? Porque aí Saturno fica benéfico. E os resultados que ele manda para os olhares que ele manda vão dar resultados benéficos também.
Dá para entender? Alguém ficou com dúvida em relação a isso? Beleza. Então, tá tudo bem? Alguém quer falar? Eu vi o microfone ligando. Fui eu. Oi. Não é que você falou, é o primeiro, o 10º, aí você falou o 6º que vai dar resultado mais fácil e o Não, 7º vai trazer mais julgamento. Não, eu falei 6, 8 e 12 como Bavati e Bavan. Bavati e Bavan é outra coisa. Os olhares de Saturno são só para a casa 3, a casa 7 e a casa 10 a partir dele. Tá bom. Beleza? Beleza, entendi. Massa. Tá na tabela que a Parama colocou aqui no grupo. Então, o Vitor mandou uma pergunta aqui que eu acho que se refere Saturno à 7ª de Aquário na casa 10. Então, isso seria Saturno em Leão na 10. Eu acho que seja isso. Ah, Saturno 7 graus. 7 graus de Aquário. Ah, entendi. Saturno em Aquário na casa 10. Aspectando Urano em Escorpião na 7 dele. Boa. Interessante. Vamos pensar assim. Saturno na 10 já vai dar resultados interessantes de forma positiva, porque pelo Kalapurusha é uma casa que ele rege, é uma casa que vai demorar a dar resultado, porque Saturno vai exigir muito esforço e muita dedicação aí, mas vai dar posição, vai dar autoridade, vai dar dignidade, né? Vai trazer essa força. E aí, se a gente considera como uma força da casa, aliada ao planeta, né? Pelo Kalapurusha. E aí, esse 10º Drishti, né? O 10º Drishti, o Drishti para a 10ª casa, que vai para a casa 7, é muito interessante. Por quê? Porque a casa 7 é onde Saturno alcança o maior poder direcional, né? O poder não só direcional, mas o poder de casa. É onde Saturno alcança a maior dignidade dentro das casas. É dentro da casa 7, porque pelo Kalapurusha seria Libra, onde ele fica exaltado. Então quer dizer que Saturno aí, ele pode dar resultado positivo? Pode. A gente não pode esquecer que Saturno é um indicador de karma, e ele fala sobre aquilo que precisa ser purificado. Então, na casa 7 vai falar que existe uma necessidade de um trabalho duro de purificação do karma dos relacionamentos interpessoais de toda forma. Então, todos os grupos, todos os amigos e todos os relacionamentos afetivos representam karmas que precisam ser transformados. Então, é uma maneira muito interessante que serve para todas as pessoas, mas no caso do Vitor é um indicador direto por causa do Drishti. Todas as pessoas na nossa vida representam nossos karmas. Então, todas as formas pelas quais nós nos relacionamos com todas as pessoas representam karmas. E a gente precisa agir da melhor maneira para resolver esse karma. Então, é muito difícil a gente conseguir passar a vida inteira sem fazer um inimigo e sem fazer mal a ninguém. Mas é isso que deve ser feito. Então, esse posicionamento de Saturno, mandando o Drishti dele para a casa 7, é interessante por quê?
porque ainda fala nessa energia que pode ser benéfica para as outras pessoas a partir do seu próprio trabalho. Então você pode agir materialmente de uma maneira que seja benéfica para resolver o seu karma com as outras pessoas. Então isso pode vir através da sua ação material. Isso é bem interessante. O fato dele estar em aquário melhora a dignidade dele ainda e traz um caráter de desapego do resultado da ação. Muito interessante. Chata Bicha já coloca uma relação direta com Rahu, e é o que tu falou aqui. Eu queria comentar uma coisinha, desculpa. Fala aí. Então, Rahu e Saturno são amigos. Rahu é corregente de Aquário, então ele está recebendo um drishti de um lugar que ele conhece. E Rahu na 7, que poderia dar, sei lá, relacionamentos tumultuados, difíceis, complicados, esquisitos, enfim. Eu acho que Saturno acaba protegendo nesse lugar com esse olhar. Demora, mas ele protege. Não sei se faz sentido. Sim, então, justamente por causa de Rahu, Saturno, se tiver bom, e aí ele tá bom, justamente como o Vitor falou, porque eles trocam nakshatras, então é como se fosse um Parivartana de nakshatra. Esse Saturno pode trazer um senso de bom julgamento para Rahu. Na verdade, esse Parivartana de Nakshatra, que não existe, mas que a gente vê a conexão, o que ele traz para o Vitor é uma conjunção, a gente lê assim, uma conjunção de Saturno e Rahu em Aquário e uma conjunção de Saturno e Rahu na casa 7. Se eles estão em nakshatras trocados. Sim. É que eu não vi se fala sobre qual que é a nakshatra que ele tá. Ah, Anurada. Pronto. Rahu tá em Anurada e Saturno tá em Shatabisha. Bem interessante. Então, ainda tem uma situação aí de justamente, né, devoção, dedicação, ser um amigo sincero, uma pessoa que realmente abre o coração, né? Tipo, se revela. E isso é uma coisa muito difícil para Saturno, porque Saturno sofre demais, né? E aí, para Rahu, ele já é completamente, tipo, alucinado, né? Então, no sentido, ele pode se jogar completamente dentro do amor, né? Dessa relação com o outro. Você entende que acaba criando um equilíbrio, é isso? É interessante. É como se fosse, e não é, né? Mas é como se fosse o cérebro e o coração. O coração tá querendo se jogar em tudo e o cérebro tá puxando ele, dizendo, não, peraí. Mas esse coração... Oi? Desculpa, uma coisa que me ocorreu é que Keto agora está em Escorpião, então ele deve estar na casa 7 do Vitor e já está saindo, o que deve aliviar também, o que traz também um pedido de devoção nesse lugar dos relacionamentos, que talvez seja essa lição que o Vitor tenha experimentado nesse trânsito de um ano de Keto em Escorpião. Sim. Ó, alívio. Boa. Alívio total, alívio total. Para mim tá no Lagna, querido, eu não vejo a hora de Keto sair de lá. Interessante. Interessante, velho. Ah, caraca. Se eu sou muito retardado. Se Escorpião é a 7, o Lagna é Touro, Saturno é Yoga Karaka. Ele rege a 10 e a 11. Então ele corporifica sozinho o Dharma Karma de Pati Dosha, tá ligado? É muito benéfico. Ele tá muito bem posicionado. Arrasou, doutor. Difícil, hein? Bênção com Saturno, hein? Mandou bem. Ter que ver onde ele tá no Navamsha, mas tá tudo certo, tá tudo beleza.
É bom ver onde ele está no Navamsha e no Dashamsha. É massa. Só para a gente fechar aqui os dristes e poder falar um pouquinho das efemérides. Para alguns autores, Rahu e Ketu não mandam driste. Para outros, eles mandam os mesmos dristes que Júpiter, para a casa 5 e para a casa 9, a partir dele. E esse é o driste mais fácil que tem, porque é o tricona. Então você conta a partir de onde o planeta está, o tricona. Então você pega a posição de Júpiter, e Júpiter sozinho ativa o tricona de onde ele estiver. Então, se ele estiver na casa 1, ele ativa o tricona de Dharma, 1, 5 e 9. Se ele estiver na 2, ele ativa o tricona de Artha. Se ele estiver na 3, o de Kama. Se ele estiver na 4, o de Moksha. A mesma coisa é Rahu e Ketu. Os dois vão ativar o tricona onde eles estiverem posicionados. E eles vão dar resultados de acordo, como a gente estava falando, com a dignidade e com a forma como a gente trabalha a energia deles. Então esse é o driste mais fácil, que é o driste de Júpiter, né? Guru, Rahu e Ketu. Eles mandam para a casa 5 e para a casa 9 a parte deles, sendo que Júpiter manda também para a casa 7 a parte dele. A gente não considera esse casa 7 de Rahu e Ketu, porque, como eu falei, cai em cima deles mesmos. Então, fica mais uma vez o exercício de colocar os dristes no mapa natal, procurar pelos karakas e tentar entender qual é o código e qual é a programação de cada um desses planetas e como ele está mandando os efeitos deles para as outras casas. Paraman, efemérides. Quer começar? Bom, falamos de Júpiter, falei de Ketu e Rahu estão no mesmo lugar. Quem mexeu mesmo de um jeito importante foi Saturno, ele mudou de Nakshatra, então ele estava em Shravana, ficou lá um tempão. Quem está em Shravana agora, de novo, é Mercúrio, e que é muito bom para ele, porque aí fala sobre escutar, fala sobre estudar, fala sobre mantras, e se der para trazer a disciplina de Saturno para esses estudos, é um momento muito, muito favorável. Aí Saturno está em Dhanishta. Dhanishta é uma nakshatra que fala sobre ritmo, é um símbolo dela, um deles é a flauta de Krishna, o outro é o tambor do Sr. Shiva, o ritmo do coração também está associado com Dhanishta. E aí a gente pode fazer uma analogia no signo de Capricórnio, que Dhanishta pega 2 espadas de Capricórnio, 2 espadas de Aquário, Saturno vai continuar exaltado, Marte fica exaltado em Capricórnio, o que significa que em Dhanishta, os 2 primeiros padas, Marte está muito forte, e daqui a pouco Marte também vai entrar em Capricórnio, Vênus vai entrar em Capricórnio, tudo isso vai criar uma tensão muito grande na casa. E aí Saturno em Dhanishta fala sobre o ritmo das coisas que a gente tem que fazer, ritmo de produção, ritmo de atuação mesmo, qual é o ritmo que a gente está dando para as nossas ações e a nossa ação mais correta no ritmo certo. E aí o ritmo não é o nosso ritmo, é justamente ter a humildade que Saturno pede para a gente entender qual é o ritmo que está rolando. E, como o Gora falou, o meio ambiente é sempre favorável. Então, às vezes, a gente fica numa dissonância de ritmo com o ambiente, tentando impor o nosso ritmo quando a gente não tem condição de fazer isso, gastando muita energia, ao invés de aproveitar o ritmo que já existe, se ajustar, se render, ser humilde e trabalhar com o que tem naquele momento. Acho que, assim, para resumir muito, porque a gente vai falar muito de Saturno em Dhanishta ao longo desse tempo que ele vai ficar, que não é pouco, ele fica até julho, e aí volta retrógrado e fica em Dhanishta mais um tempo, então a gente fala bastante sobre ele.
Quando Marte estiver numa posição menos complicada, tem tudo para dar bons resultados. Marte e Saturno não são amigos, mas a disciplina que Marte precisa para ser um bom soldado é assunto de Saturno. Então, tem um lugar onde eles podem se encontrar, mas precisa de disciplina, austeridade, humildade, e é por aí que a gente vai precisar andar nos próximos meses. Acho que Saturno em Danista é isso? Sim, só uma observação, né? Tu estava falando de Danista e o lance de ritmo, música, né? Então, é muito essa ideia do maestro. Então, existe um maestro. Esse maestro, pelas escrituras, é Durga. Durga é a controladora da energia material, né? A gente pensa, o controlador de todas as coisas é Krishna. Véi, Krishna não tá nem aí, na real. Ele tá curtindo a viagem dele lá. Ele já botou um monte de gente encarregado de cuidar das coisas chatas. Então, assim, Durga é a controladora da energia material. Ela é a maestra, né? Dessa orquestra universal. Então, assim, o que ela está tentando dizer é dance conforme a música. Então é isso, danista, né? Danista está sendo controlada, ela está apresentando. Danista está apresentando a orquestra, está apresentando a regência. Regência, né? Regência. Regência é o controlador. Regir é controlar. Então, Danista está apresentando a regência da nossa vida, o ritmo da regência da nossa vida. E aí é onde entra essa fusão, como a Parama estava falando, de Saturno e Marte. Marte é acelerado, Marte quer as coisas do jeito dele, Marte quer as coisas tudo na hora, está no modo da paixão, e Saturno é essa justiça, é esse tempo, é essa segurança, essa autoridade, a disciplina, a austeridade. Então, a fusão dessas duas energias apresenta para a gente a melhor forma de manifestação da ação, que é quando a gente vê uma orquestra, a orquestra tocando, sendo bem regida, apresentando as melhores qualidades de cada um dos músicos. Então, se no momento anterior, Shravana, era o momento de ouvir e aprender, em Danista, você pode começar a repetir o que você aprendeu de uma forma rítmica e apresentar esse conhecimento como uma canção. E aí, então, é Shravanam, Kirtanam. E aí a gente pode entender Danista como esse cantar, esse dançar, esse ritmo, a manifestação, o ritmo da manifestação cósmica. Então, é bem interessante. Bem interessante, e assim, complementando, tanto o Rahu quanto o Sol estão dando no Navamsha em Shravana. Ou seja, continua esse lugar de escutar, de prestar atenção, de entender como é que as coisas funcionam, para depois chegar no lugar de reproduzir, né? Sim. E a única coisa sobre esse Saturno agora no primeiro pada, que é mais difícil, é que ele vai dar em Leão no Navamsha. E não é bom para ele. Ele está em Maga, ele está dando em Maga por enquanto, então traz Ketu também para a conversa, terminando o trabalho dele em Escorpião, ou seja, é um momento de muita atenção. Até abril, quando as coisas vão mudar bastante, tem bastante tensão e oposição de forças, mas o que faz a gente crescer também, né? Que é o rolê de Saturno, fazer a gente crescer. Interessante, porque sempre traz essas complementaridades, né? Porque oposição é complementaridade. Porque
dentro da ideia, né, tese, antítese, síntese. E aí a síntese já se torna uma nova tese que precisa de uma oposição para continuar evoluindo. Então, é isso quando a gente pensa, né? Tipo, um planeta Nietzsche, um planeta na máxima debilidade. Ele quer apresentar exatamente aquilo que precisa ser corrigido, o oposto. Só que não é negativo. É algo que precisa ser transformado. Então é bem interessante esse lance, né, de Saturno ir para Leão e no Navamsha apresentar uma ideia de debilidade. E é interessante porque o Sol está em Aquário e no Navamsha em Capricórnio. Então, assim, Saturno está segurando todo mundo no humor dele. E, enfim, temos que entender Saturno para passar por essa. Massa. Quer falar sobre mais alguma coisa de efeméride? Vênus e Marte estão em Tarachada, eles estão com um pouco mais de 1 grau, mas é um mínimo de 1 grau de diferença, ou seja, é um Graha. Amanhã é Graha Yuda. É. Com 28 graus. Então, é isso. Mas já teve um outro encontro, né? Teve retrógrado. E vai ter mais. É a mesma coisa, né? Marte e Vênus não são amigos. Eu não sei se você chegou a falar disso na aula passada, porque esse Graha já está rolando há um tempo. As agendas são diferentes. O que eu tenho visto sobre Marte, que é muito interessante, é que ele é o próprio Brahmachari, ele é o celibatário por excelência, e o romance de Vênus e favorecimento dos relacionamentos e do afeto, do dengo, isso não está na agenda de Marte, sobretudo agora, que ele está em Sagitário, que é um campo de batalha para ele. Ele vai entrar em Capricórnio, ele fica exaltado, mas ele está lá para fazer uma coisa importante, ele não está lá para namorar. Então, tem um ajuste aí para fazer, para quem se relaciona, para não ser muito exigente nem consigo, nem com o outro, para enfim, para evitar desentendimentos, mas que acontecem num plano muito sutil. Como a gente já ouviu o Gora falar várias vezes, a gente na verdade, o resultado da manifestação dos modos da matéria. Se a gente não ficar atento, não controlar a nossa mente, não prestar atenção nas nossas ações, esses modos atuam com imensa facilidade. E aí é isso, o que está rolando é uma guerra, e essa guerra vai vir para a mente da gente. Então, é separar os assuntos, dar prioridade para aquilo que é possível fazer agora e deixar para namorar depois que Marte e Vênus estiverem, de preferência, em signos diferentes e afastadinhos. Assim. O que é interessante de ver é que esse Graha Yuda é Vargotama. Então, ele vai acontecer em Sagitário no mapa natal e no Navamsha como conjunção, não como Graha Yuda no Navamsha. No Navamsha não vai dar Graha Yuda, vai ser tipo minutos o Graha Yuda no Navamsha, mas é Vargotama. Então isso realmente é o indicador de que para quem está em relacionamento, fazer um ajuste que seja benéfico para o avanço espiritual da família, do casal. Porque a finalidade mais elevada do relacionamento afetivo é que as duas pessoas se apoiem na evolução espiritual. Então, todos os outros aspectos, eles são secundários. O principal aspecto do relacionamento amoroso, do relacionamento afetivo, é que uma pessoa possa apoiar a outra no processo de evolução espiritual dela. O resto é consequência disso. Então, como isso é Vargotama em Sagitário, naturalmente também pelo Kalapurusha ativa a casa 9, que é a casa do Dharma, para a gente entender que o relacionamento faz parte da nossa prática espiritual, se essa tivesse sido a nossa escolha.
Porque vão ter os monges que escolheram não ter vida familiar, e aí eles já têm completamente dedicados a vida dele à prática espiritual. Mas para todas as outras pessoas que escolheram se relacionar, o relacionamento é uma prática espiritual. Nesse momento acontece um Graha Yuda ativando esse propósito do relacionamento. Por quê? Porque vai para o Navamsha. E aí, no Navamsha... Desculpa te cortar, só complementando, interessante porque o Navamsha justamente fala, entre outras coisas, do casamento e do mérito espiritual, que pode ser ou não uma associação afetiva. Era isso que eu ia falar, mas é isso aí. Boa. Eu falo tanto, que tipo, as coisas já ficam. Tô rindo aqui. É isso. Alguém tem dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer pergunta? Que eu já estou procurando aqui a música que a gente vai ouvir agora no final, em homenagem a Ângela, em homenagem a todos os mestres espirituais. Ninguém quer falar nada. Então, por Obrigada. hoje... Todas as minhas dúvidas foram esclarecidas, tá? Boa. Valeu. Então, por hoje, a gente falou sobre dristes, a gente falou sobre alguns efeitos dos dristes, a gente falou sobre as efemérides, a gente falou sobre essa relação, né, de causa e efeito e de como transformar o que é inevitável em algo favorável. Eu queria, mais uma vez, né, agradecer a presença de vocês e o fortalecimento do grupo, né? Tipo, é muito importante sempre ver que vocês estão aqui se dedicando a estudar e procurando e de certa forma também, né, a gente não sabe quantas pessoas são alcançadas através do YouTube, né, da forma mesmo pessoal como a gente está se relacionando com as pessoas. Então, é importante sempre lembrar que tudo de benéfico que acontece em relação a isso é mérito dos mestres espirituais e todas as glórias devem ser oferecidas para eles por terem tão misericordiosamente transmitido esse conhecimento e dedicado a vida deles inteira a dar o exemplo de como praticar esse conhecimento. Então, eu aproveito mais uma vez para oferecer todas as glórias, todos os méritos e todos os respeitos aos mestres espirituais e que a gente possa dar continuidade ao nosso estudo, que mais perguntas venham e que a gente consiga cada vez mais se aprofundar nessa forma de procurar pela melhor maneira de se desenvolver e de corrigir os nossos defeitos, né? Então, eu escolhi uma canção que é o Nama Sankirtan, que é uma canção que sempre se canta depois das aulas no templo e que glorifica o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda, os principais associados dele e a forma como ele propagou o conhecimento transcendental, cantando e dançando pelas ruas e trazendo as pessoas para essa grande festa, né, para essa grande comemoração e glorificação das potências de Deus, né, porque tudo o que ele fazia era a glorificação das qualidades divinas. Então ele cantava a respeito dessas qualidades divinas e trazia as pessoas para essa dança, né? Então, boa noite para todo mundo. Espero ver vocês na semana que vem. Estudem para ter perguntas, é sempre muito importante. E logo mais a gente se encontra de novo. Hare Hare Nama
Krishna Jadavaya Namah. Hare Ram Krishna Jadavaya Namah. Hare Ram Krishna Jadavaya Namah. Hare Ram Krishna Jadavaya Namah. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namah. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Gopal Govinda Ram Shri Madhusudana. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Giridhari Gopinath Madana Mohan. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra. Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Jai Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Shri Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jai Goshai Kori Charana Banda. Jaha hoite Vigna Nasha Vishta Pura. Jaha hoite Vigna Nasha Vishta Pura. Jai Goshai Jar Muni Dharada. Jai Goshai Jar Muni Dharada. Asabar Padarinu Prapanchara. Asabar Padarinu Prapanchara. Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva. Radhe Charana Sevi Bhakta Saneva. Janame Janame More Abhila. Janame Janame More Abhila. Joy Goshai Jobe Braje Koilo Baso. Joy Goshai Jobe Braje Koilo Baso. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Radha Krishna Nitya Leela Korila Prakash. Anande Bolo Hari Braja Vrindavan. 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 Shri Guru Vaishnava Pade Majai Amar. Guru Vaishnava Pade Majai Amar. Shri Guru Vaishnava Pada Pada Koriyasa. Shri Guru Vaishnava Pada Pada Koriyasa. Nam Sankirtan Kohe Narottam Das. Nam Sankirtan Kohe Narottam Das. Nam Sankirtan Kohe Adam Das. Nam Sankirtan Kohe Adam Das. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna